Bom, é o seguinte, sobre a Internacional, eu fiz questão de checar uma informação que eu tive hoje de uma fonte. Eu gosto porque eu não levo essa informação pro baú nem a pau. Eu falo. Alô, pra mim eu falo. Não adianta falar assim, rapaz, tem uma notícia pra você, mas não fala. Eu falo, não adianta. Então é o seguinte, uma fonte trouxe pra mim a informação. Primeiro que eu quero mandar um abraço pro Beto Lima. Beto Lima, que hoje foi retirar lá na Gazeta de Limeira o kit AFIA que ele ganhou aqui no nosso programa. Um abraço. E ontem ele tinha trazido a informação aqui na nossa live de que o Bahia tinha dispensado o Matheus Galdesani, volante que nasceu em Limeira. Ele tem a família toda em Cordeirópolis, mas ele nasceu aqui em Limeira. E passou por Coritiba, jogou em várias equipes. Eu me lembro uma vez que eu estava no Rei Pelé, assistindo um jogo do CRB com o Joinville, ele estava jogando nessa partida e eu pude falar com o Matheus Galdesani. Depois ele participou de um evento do Tiaguinho, do Abílio Pedro, do Classe A lá em Cordeiro. Não, esse foi outro. Ele jogou, eu também pude entrevistar. Depois ele teve um aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, também bati um papo, falei, olha, vou levar você para o Vasco. E eu entrei em contato com o diretor do Vasco oferecendo o Matheus Galdesani, só que não houve o interesse do técnico na época. Então essa fonte disse para mim o seguinte, que a Inter... Então, aí é o problema. A fonte disse que não sabe se a Inter tinha procurado ou procuraria o Matheus Galdesani. Falei, mas e aí? Ele falou, olha, eu não sei. Eu sei que o nome do Matheus Galdesani está em pauta na Inter. Isso uma fonte falou para mim. Então ele não sabe se a Inter procurou o Matheus Galdesani ou se vai procurar. O que eu fiz? Quem é o melhor amigo do Matheus Galdesani hoje aqui na região? Denis Suidedos. Denis Suidedos é grudado, né, do tempo que... É uma pena, eu lembro que o Matheus Galdesani foi contratado pelo Inter de Porto Alegre. No primeiro treino ele rompeu o ligamento cruzado. Primeiro treino. Depois passou pelo Atlético Mineiro. Jogou no Bahia, agora foi infelizmente dispensado. Falei, Denis, a informação que eu tenho é que o Galdesani pode jogar o Paulistão pela Inter. Ele falou, aguenta. Mandou uma mensagem para o Galdesani e na hora o Galdesani respondeu, não fui procurado ainda. Não fui procurado. Então fiz questão de checar a informação. Por enquanto, por isso que eu falo, por enquanto, o telefone do Matheus Galdesani não tocou. Mas e se tocar, Marcelo Filó? Eu gosto de jogador. Olha, tem experiência, rodou grandes clubes. Teve esse problema aí de contusão, não entendemos a saída dele do Bahia, mas é um jogador de velocidade que a Internacional procura, hein? Você sabe que eu posso até perguntar para o Robson também, que conhece muito o Matheus Galdesani. Se porventura o Murilo Rangel não acertar com a Inter, eu vejo o Matheus Galdesani, não vou dizer que é exatamente a mesma função, porque o Murilo Rangel é do meio para frente. O Galdesani é do meio para trás. Ele é um bom armador. Ele é um bom. O Galdesani é um bom marcador. É marcador, mas eu colocaria ele de segundo volante. Bota um brucutuzão tipo Igor Henrique, David, para proteger a zaga e deixa ele livre para lançar. Era o que o Correia poderia fazer na Série D. Ele é um cara bom para servir. Servir. Bate falta, bate escanteio, pega bem na bola. Todo jogo ele acerta o travessão. E roubada de bola é o forte dele. Você gostaria do Matheus Galdesani na Inter no Paulistão? Eu tive a oportunidade, Edmar, como você falou, de participar em alguns momentos aí com ele também. Me agrada muito o perfil dele, né? Um cara muito bacana, um cara humilde. E isso é perfil de pessoas que são realmente de grupo, né? E o histórico dele também comprova isso. Um jogador que atingiu um nível, né, da elite do futebol brasileiro aí. Você citou aí os grandes clubes que ele já representou. Então eu vejo sim como um bom nome, né? Conhece a região, sabe a tradição da Internacional de Limeira também. Eu acho que facilita muito também essa questão da residência dele, né? Isso facilita muito, o cara vai se sentir em casa. Verdade. E com o projeto que a Inter tem hoje, eu acho que para o jogador é muito importante para a carreira também. E só para corroborar também com a sua informação, Edmar, o Globo Esporte também está trazendo a informação de que ele está rescindindo o contrato com o Coritiba, né? Porque ele é jogador do Coritiba. Então vai facilitar. Ele está rescindindo esse contrato com o Coritiba. Facilitar. É um bom nome, sim, me agrada. Veja bem, o que eu penso, até eu gostaria de ouvir também o Marcos Almeida. O que eu penso? Entre o Matheus Galdesani fazer um contrato, vamos supor, muito bom para jogar um campeonato alagoano, fazer um contrato bom para jogar um campeonato cearense. Pô, ele tem que jogar um campeonato paulista.
Sabe, ele pode fazer um contrato curto com a Inter. É, Olha, devido. Paulistão. Porque no segundo semestre, pô, eu tenho bola para jogar uma Série B. Pô, eu tenho bola para formar um elenco de Série A. Compor um elenco Ele da é elite. um jogador de Série A, né? Ele é um jogador de elite. Ele não, assim, ele não é um jogador para jogar a Série D. Perfeito. Ele não é, Perfeito. mas ele, para a visibilidade dele, Edmar, poxa, ele joga um Paulistão na Inter, sabe os resultados da Inter. A última fotografia é o time que foi para outra fase. enfrentou o Pagamento em Corinthians. dia. Pega, opa, eu vou voltar. É o que o Murilo fez, é o que os outros jogadores fizeram. E outra coisa, achei perfeito o que disse o Robson. O fato do familiar dele estar aqui. Exato. Os familiares dele moram em Cordeirópolis. Você imagina a facilidade. Ele baixa o valor. Vai e volta. Não precisa se concentrar. Sim. A Inter economizaria em moradia. Ele baixa o valor. Eu acredito que o acerto pode acontecer. Basta um telefonema. E eu acho que ele topa na hora jogar pela Inter. Edmar, eu vejo, como a gente tem visto na Internacional se falar muito sobre oportunidade de mercado, né? As contratações que vieram se falaram disso, né? De uma oportunidade de mercado. Liga pro cara, chama, conversa, não custa, né? Agora tá sem contrato aí pro Paulistão, é um ótimo reforço, Nossa, sem dúvida. joga muito. Sem dúvida é um ótimo reforço. Então, assim, é uma oportunidade de mercado que tá aí pra Internacional ir atrás. E pro brasileiro eu também concordo que ele não fique, porque ele tem Série B mercado, não tem mercado como. para Série B e Série A. Tava jogando no líder do campeonato da Série B, né, que é o Coritiba. Tava no Bahia, né? Tava Mas no ele Bahia. pertencia ao Coritiba. Sim. Então, é uma grande oportunidade de mercado. O que me chama a atenção, e o Marcelo destacou isso muito antes do programa, é o teto baixo salarial da Inter. Esse assunto é preocupante. A Internacional, a gente sabe, Edmar, eu já comentei aqui no Pimba, não discuto o salário, tá? Não discuto se a Internacional quer pagar e tal, mas eu sei o teto que a Internacional quer falar, não vamos expor para até não atrapalhar. Mas, assim, é uma desvantagem, Edmar. Então, assim, a gente sabe, a Internacional foi atrás de um bom, camisa 9, né, que era para os torcedores já preparar as bíblias, mas está bem diferente os assuntos. Ricardo Oliveira, o pastor, né? Tá bem diferente, tá? Eu conheço pessoas muito próximas a ele, falou, a diferença tá bem grande, tá? Por mais que eu acho que é isso aí que aconteceu com o Murilo Rangel, que foi o que você expôs ontem muito bem com o Tatinha. Então, Edmar, eu tive um bom bate-papo com o Renan Lima sobre isso, lá no Bar de Torcida. A Internacional é um time de passagem, Edmar. O Paulistão tem que ser o time de passagem, tá? Esses jogadores, por isso que eu falo que o projeto Sub-20 foi interessante, porque você criou 3, 4 jogadores interessantes do Sub-20 para cá. Mas essa construção, Edmar, é pro ano que vem, quiçá 2023. Então, a Internacional, ela tá voltando essa parte de você ter os jogadores para você poder negociar. Então, o primeiro passo agora é tentar jogadores para fazer contrato de 1 ano, só que vai ter oportunidades, como muito bem o Marcos falou, poxa, é oportunidade. Eu vou formar um grande time. O filé mignon da Internacional é o primeiro semestre. Perfeito. Então, é muito importante, não adianta fazer um time, nós vamos fazer uma mescla para ter o jogador durante 1 ano e tal. Cai no Paulistão, né? Você perde uma receita maravilhosa. Se então, para voltar dá uma dor de cabeça. Aí volta. Então, foca ali. Uma coisa que eu queria entender também é sobre essa questão da divisão agora de renda, né? Porque não está mais com a Globo, né? Provavelmente estão falando aí que a renda vai ser maior também. Então eu acredito que dá para montar um time mais competitivo ainda pro dependendo do né? resultado também, dia 20 de novembro, né, na Sul-Americana também tem essa possibilidade, né, da vaga da Copa do Brasil. Vamos, pelo menos 700 mil a mais, né? Seria G9, primeiro... imagine. Essa seria a vantagem. Brasileirão com Libertadores G9, a Inter na Copa do Brasil. E aí, o primeiro jogo já $500 mil na conta. Edmar, primeiro jogo. Exatamente. Edmar, quarta que vem, né, eu tô indo para São Paulo, eu vou encontrar alguns amigos, como eu comentei com você lá, inclusive vou naquela exposição do Senna lá. Eu vou conversar com um amigo forte aí que ele tá falando. Ele disse que times como a Internacional começam um passo para trás, porque você falou bem ontem, Ponte Preta já está com o time fechado, Guarani está com o time fechado, os times que pegam Novo Horizontino, os times de Série C. Ituano. E outra coisa, vai ter muita visibilidade jogadores da Série B.
Na Série B do Brasileirão, tem muitos jogadores. Você lembra? Eu passei uma listagem quando a gente entrevistou o Henrique Ambrosini. O Henrique falou assim, ó, eu conversei, mas tem uns 4, 5 depois fora do ar. Ele falou que da lista de 20, tinha uns 4 ou 5 que chegou a ser oferecido. Então, Edmar, não dá para falar muita coisa agora, porque ainda tem os campeonatos presentes. Essa é a questão do time estar parado. O time está hibernando, né? Vamos dizer. Então vamos aguardar.